Mais uma vez, graça e paz, amados. Quero também saudar vocês que estão em casa nos acompanhando, que não puderam estar aqui conosco. Somos gratos a Ti, Pai, pela unidade do Teu Espírito em nossa vida, amém? Eu vou contar algo bem rapidinho para vocês entenderem. Quando eu recebi o convite para ministrar na escola dominical, já vem um tempo que eu venho meditando e estudando sobre algo que tem movido muito meu coração. E foi a oportunidade, pensei eu, né? A gente faz os nossos planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E eu já tinha uma ministração, já estava tudo bem encaminhado. E quando foi semana passada, no sábado, antes de eu deitar, eu meditando na palavra que eu vinha já estudando, o Senhor disse para mim que não seria aquela palavra. E eu me assustei. Aí eu disse, Senhor, Ele fez, você vai falar do meu filho. Eu já não vou falar especificamente da Páscoa, porém vou falar de alguém que é tão importante. E quando eu ainda pensei em questionar o Senhor, mas Pai, já está tudo pronto. Ele disse, me obedeça. Amados, e foi tremendo quando eu comecei a meditar e a estudar. E eu vi que realmente é bom obedecer à direção do Espírito. E saltou uma pergunta em meu coração, porque eu disse, Senhor, dura coisa me pediste, falar do teu filho, não é verdade? É uma responsabilidade muito grande. Mas saltou algo em meu coração e veio uma pergunta. Quem dizem que eu sou? Jesus fez essa pergunta. E aí eu comecei a meditar e Deus foi trazendo algumas coisas ao meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus 16. Hoje nós estamos na escola dominical, amém, amados? Eu quero trazer, porque eu gosto muito desse versículo, quando a gente entende o que Deus quer falar através da palavra. E essa passagem, primeiro vamos lá em 2 Timóteo, só para a gente entender o que é uma escola dominical, amém? E a gente vai passear um pouquinho na palavra, e eu espero em Deus que vocês recebam da parte do Senhor, amém? 2 Timóteo 3, o 16, essa palavra mexe muito comigo. Diz assim, que toda palavra, ela é inspirada por Deus, amém? Então, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Amém? Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, a gente não pode esquecer que Jesus, ele ensinou. Quando ele andou aqui na terra, ele nos ensinou. E aí, lá em Mateus, agora a gente vai para Mateus, amém? Que o próprio Jesus, ele fez esse questionamento, amém? 16, Mateus 16. Sabe, amada, esses dias eu meditando nessa palavra, Deus falou muitas coisas ao meu coração a respeito do filho dele, Jesus, amém? 16, 13. Diz assim, quando 16, do 13 ao 17, diz assim, quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é?
E eu estudando, lá na Cesareia, havia muitos cultos pagãos. Então, Jesus, ele queria saber onde estava o coração do povo naquele lugar. E ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Aí a pergunta-chave. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Porque, amados, às vezes, muitas pessoas perguntam quem é Jesus. E tem um teólogo que é muito conhecido na teologia, e ele tem uma frase que é muito citada. E ele diz assim, o nome dele é C.S. Lewis. Ele diz assim: quando o assunto é Jesus, nós só temos duas opções. Não há nenhuma outra. Não há. Ou amá-lo e adorá-lo, ou rejeitá-lo. E muitas pessoas não amam nem o adoram, porque não o conhecem. E para nós conhecermos alguém, precisamos conviver com esse alguém. Não é verdade? Então, nós precisamos, porque o Evangelho, amado, não tem a ver conosco. O centro do Evangelho é Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 11, 36, que tudo é para Ele, tudo é dele, tudo para Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. O Evangelho é Jesus. Não é verdade? Então, as pessoas, às vezes, têm esse sentimento, dizem assim, eu já ouvi pessoas falarem, Jesus foi uma pessoa muito boa. E Ele fez coisas maravilhosas. De fato, Ele fez. Mas Jesus vai muito além de tudo que Ele fez. E como eu falei, tudo é para Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro do Evangelho, Jesus. E nós vamos ver alguns atributos do Senhor Jesus e quem, na verdade, Ele é. E aí veio essa pergunta. E aí, vamos continuar. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem eu sou? E aí Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, oh aleluia, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Você foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Amém? Só que Jesus, Ele não é só o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Amados, nós temos que ter essa convicção e esse entendimento. Jesus, Ele é Deus, 100% Deus, e 100% homem. Presta atenção, eu não disse que Ele era, eu disse que Ele é tanto Deus quanto homem. Porque quando Jesus saiu e deixou a glória, Ele veio como homem, Ele não deixou de ser Deus, deixou? Ele apenas abriu mão disso para viver como eu e você. Amém? Mas Ele não deixou de ser Deus e também não deixou de ser homem. Mas, irmã, Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Mas eu vou mostrar na palavra que Ele continua sendo homem. Amém? É claro que Ele recebeu um corpo glorificado e incorruptível. Mas Ele não deixou de ser homem. Ele será sempre homem e sempre Deus. Amém? Então, aí algumas pessoas podem perguntar: quem é Jesus a você? Será que nós estamos preparados para responder essas pessoas? Porque eu só vou falar de alguém com propriedade se eu conhecê-lo. Não é verdade?
Eu, às vezes, acho que eu conheço mais o meu marido, Luiz, do que até ele mesmo. Porque são quase 40 anos de convívio. Então, eu sei todo. Por quê? Porque eu convivo e tenho com ele uma intimidade. Então, para nós podermos dizer a esse mundo, com toda a convicção, quem é Jesus, precisamos ter intimidade. E conhecê-lo profundamente. E como é isso a gente pode fazer? Conhecer Jesus? Através da palavra. Através da comunhão com o Espírito, através da palavra. Então, vamos ver quem é Jesus. Como eu falei, Jesus é Deus. Eu não sei se vocês se alegram com isso, porque eu me alegrei muito. E 100% também homem. Amém? Porque tudo que Deus fez, amado, ele tem um propósito. Quando ele enviou Jesus como homem, ele tinha um propósito, e a gente vai ver isso mais adiante. Amém? Então, Jesus é Deus, amém? Vamos ver lá em e ele já era Deus antes de vir. Amém? Antes dele vir, deixar a glória, que Deus disse para ele, meu filho, eu quero de novo ter comunhão com a minha criação, e é você que eu vou enviar para morrer por eles, para que eles tenham de novo essa oportunidade de ter comunhão comigo. Então, lá em João 1, João 1:1 diz assim: no princípio, aquele era a palavra. Algumas versões dizem, ele era o verbo. Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí, continuando, ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é, olha, Jesus é. Ele não deixou de ser. A palavra, amém? Possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos nós, amém? Aqui nessa passagem, eu quero deixar uma observação que vale a pena, para que vocês entendam um pouco do que nós vamos falar hoje sobre Deus, Jesus Deus e Jesus homem, amém? O grande propósito do Evangelho de João era afirmar a plena divindade e humanidade de Jesus. Então, assim, quando alguém pergunta, por onde eu começo a ler a Bíblia? O ideal é começar pelos evangelhos, porque ali você vai ter entendimento de quem Jesus era, como ele era, o que ele fazia, como ele falava, os milagres, o ensino, e até para que você possa entender o Velho Testamento. Porque do início ao fim das Escrituras, no Velho Testamento, tudo apontava para Jesus. Amém? Se você for estudar, prestar bem atenção, se dedicar, você vai entender. Desde o Éden, tudo já apontava para Jesus. Amém? Então, João, ele enfatizava isso e ele afirmava no Evangelho dele que a plena divindade e humanidade de Jesus, que naquela época, quando João viveu e escreveu, estavam sendo perseguidas, atacadas por falsos mestres. Porque alguns diziam que Jesus não era Deus, ou que ele era uma parte Deus e uma parte homem. Mas sabe que não é assim, amado. Ele é 100% Deus e 100% homem. Fica convicto nisso, que você mais nunca vai ter dúvida. E quando alguém perguntar, eu sirvo a um Deus que é 100% Deus e 100% homem. Jesus é isso. Amém? E a divindade de Jesus
ela já vinha vindo profetizada no Velho Testamento desde sempre. Mas uma profecia que é muito conhecida. Amém? Aí vocês vão entender bem mesmo ainda o que a gente quer falar, que a palavra que está nos dizendo. Que fica lá em Isaías 7,14. Vamos abrir lá para ficar bem gravado no nosso coração. Isaías, que é a profecia de Isaías falando de Jesus. Amém? 7, Isaías 7, o versículo 14, diz assim. Olha que tremenda, mano. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Deus deu esse sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Imagina. Já imaginou, amado, Jesus entrando aqui, sentando numa dessas cadeiras? Imagina. Eu fiquei imaginando isso na minha casa, eu abrindo a porta para Jesus. Amadas, Jesus é Deus. Amém? E homem. E vamos entender mais, porque ele tinha que vir como homem. E a divindade de Jesus, ela é afirmada também, bem claramente no Novo Testamento, onde vemos que a plenitude de Deus habita em Jesus. Amém? Pois ele é a imagem do Deus invisível. Né? Quando viam Jesus e quando nós vemos Jesus, é Deus. Amém? E para confirmar isso, vamos abrir lá em Colossenses 1,15. Vamos passear bastante na palavra, amém, amados? Estamos estudando a palavra. Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, do 15. 15 e 19. Do 15 ao 19. Diz assim. O Filho, aleluia, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele existe antes de mim e de você, amado. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda plenitude habitasse no Filho. Deus, Jesus é Deus. Amém? Lá em 2 Coríntios 4:4, vamos lá. São bases para a gente entender o que Deus é Deus. Amém? Que Jesus é Deus. 2 Coríntios 4:4. Diz assim: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, que é Jesus, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, amado, o inimigo ele tem cegado o entendimento do mundo lá fora, mas eu infelizmente posso dizer que às vezes até de quem está às vezes dentro da igreja. Mas só porque não tem dedicado mais tempo em estar em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito, porque Ele não nos engana em nada, pelo contrário, o Espírito Santo ele traz entendimento, revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, enfim, de tudo que nós precisamos para agradar ao Pai. Amém?
Aí lá também em Hebreus 1:3, vamos ver. Hebreus 1:3. Aleluia. Obrigada, Pai, por tua palavra. Hebreus 1:3. Diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que é Deus e que com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Amém, amados? Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus ainda diz assim: quem o vê, vê o Pai. Vamos ver isso lá em João 14. E deixa eu dizer algo, amado. Como a gente não tem muito tempo, a gente tem que respeitar o tempo. E então eu fui pedindo a instrução a Deus do que era para que ficasse algo bem convicto em nosso coração. Mas sabe, amado, se for para a gente falar de Jesus, 3 domingos ainda seria pouco. Porque quando eu comecei a estudar, eu fui vendo, meu Deus, eu estou maravilhada. Aí diz assim lá em João 14. Vamos lá, João 14, do 8 ao 10. Vamos ver lá o que Jesus disse para nós. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês viram realizar. Aleluia. Amado, olha que declaração poderosa. E ainda, é como eu digo, os discípulos que estavam andando com Jesus pediram para que ele mostrasse o Pai. Não viam que Jesus era o Pai. Que Deus estava nele e ele no Pai. Então, isso acontece também dentro da igreja. Precisamos estar atentos às direções, às instruções do Espírito. Amém? E meditar. Amém, amados? Na palavra. Mas Jesus, a Deus, mas também Salvador. Amém? Ele é Deus e Salvador. Vamos ver lá. E a morte e a ressurreição de Jesus foi o ponto máximo do plano divino da redenção. Amém? Vamos ver lá em Hebreus 5:9. Que é o que nós estamos comemorando hoje, né? A ressurreição. Foi perfeita a obra de Jesus na cruz. Mas, amado, Jesus não está morto. Ele continua vivo. Ele continua esperando por mim e você para termos intimidade com Ele. Para poder chegar e conversar com Ele. Amém? Isso aí é tremendo. Não desprezando a obra da cruz, pelo contrário, né? Mas Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele ressuscitou ao 3º dia. Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. Se eu estiver rápido, me avisa, tá bom, amados? 5:9. Diz assim: com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem.
precisamos obedecer ao Senhor e herdaremos a salvação. Amém? Atos 4:12 diz também, vamos ver alguns versículos aqui que fala que nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Atos 4. Isso foi algumas que o Senhor me trouxe, me mostrou, mas, irmãos, tem muita coisa. Confirmando tudo isso que o Senhor está falando para nós hoje. Que Jesus é Deus e também é homem. Amém? 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Somos privilegiados, amado, porque entendemos a mensagem da cruz. Sabe que aí lá fora tem um povo que ainda não entendeu e estão procurando salvação em muitos lugares e em pessoas que não vão dar a ele essa condição de serem salvos. Cabe a mim e a vocês, a nós, levar esse Jesus que salva para eles. Amém? Diz também em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma afirmação, isso é Paulo falando. Ele diz assim, esta é uma afirmação digna de confiança. E todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos eles. Nós todos sabemos a história de Paulo, não é? Ele pecou antes de... Mas ele pecava porque ele amava a lei. Ele queria que a lei fosse cumprida a todo custo. Ele não entendia que Jesus era quem nos daria essa condição. Mas naquela época ele entendia, então ele errou muito, mas porque ele amava ao Senhor. Mas infelizmente, né, a lei o cegou. Mas glória a Deus que Jesus literalmente abriu a visão de Paulo. E ele declarou isso aqui, coisa tremenda. Esta é uma afirmação digna de confiança. E todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Então, há solução para qualquer pecador, amém? Só que precisamos reconhecer que é Jesus o caminho, amém? E agora vamos ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós não temos outro caminho, não tem como ir para o Senhor, para o Pai, se não for por Jesus. O mundo prega a outros, mas nós vivemos o Senhor. Que diz lá em João 14, vamos lá? João 14. Vocês estão entendendo, amados? Estão sendo abençoados? João 14, 1, do 1 ao 6. Diz assim, no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio, como a gente viu logo no início, com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de Jesus, de seu testemunho, todos crescem. Amém? Então, a palavra nos diz, João, ele veio para proclamar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém? Nós vimos isso. Amém? Então, Jesus, não há outro caminho. O caminho só Jesus, que nos levará a Deus. Amém? Agora vamos entrar um assunto que mexeu muito comigo, que é Jesus é homem.
Sabe, amados, Deus tinha um propósito de trazer Jesus como homem. Porque no jardim do Éden, quem nos representava? Adão. Não é verdade? Adão era o nosso representante. Mas Adão pecou. E a Bíblia fala que por um veio o pecado. Aí você pode perguntar, Adão pecou lá no Éden. Eu não estava lá. Pode perguntar, pense, irmão. Pode até ser algo injusto. Não é verdade? Eu não estava lá. Eu não optei para Eva comer e Adão comer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós, por ele ser o nosso representante, a Bíblia diz que nós, quando ele pecou, consequentemente nós pecamos. E já nascemos com uma natureza pecaminosa. Porém, Jesus, aleluia, se fez homem, porque por um homem veio o pecado, mas por um outro veio a salvação. Porque Jesus, você estava na cruz? Eu não estava, nenhum de nós. Mas a graça nos alcançou. E de graça, porque ele pagou esse preço. Então, Adão pecou, nós não estávamos lá, mas também não estávamos na cruz. E por isso hoje estamos aqui. Amém? Desfrutando e tendo a certeza em nosso coração de que um dia vamos estar morando na glória. Mas foi o preço pago por Jesus, homem. Porque ele tinha que vir como homem. Porque ele precisava sofrer. Ele precisava passar por tudo que ele passou, porque ele tinha que ser homem. Amém? E vamos ver lá em João 1,14. Jesus, homem, amém? João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso. Aleluia. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória e a glória do Filho único do Pai. Amém, amados? E lá em Filipenses 2, aí, meu Deus, foi tremendo. Filipenses 2:5 diz assim, perdão. Filipenses 2:5. Começando do 5 até 11, diz assim. Por que Jesus tinha que ser homem? Porque eu e você não podemos dizer que não podemos andar como ele. Porque quando ele viveu aqui na terra, amado, ele não andou como Deus. Amém? Ele era Deus. Mas ele se esvaziou da glória. E ele andou como homem, tentado, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele foi tentado, ele chorou. Então, como eu e você, se fosse como Deus, nós não poderíamos andar como Deus. Mas como Jesus, homem, eu e você não podemos dizer que não podemos andar como ele. Porque quando ele veio, quando ele se tornou homem, para mostrar a mim e a você, de que como ele superou tudo que ele teve que superar, nós podemos também. Só que a vantagem nossa é que nós não precisamos, não fomos à cruz. E ainda quando nós passamos por alguns problemas, todo mundo passa, não é verdade? Ainda dizemos que não vamos suportar. Quem suportou maior dor, amados? Por maior que sejam nossos problemas, e olha que deve ser muito, né? Eu posso dizer que já passei por diversos desafios, problemas, que pensei que não ia suportar. Tive até vontade de desistir da minha própria vida. Mas quando o Senhor me lembrou que Jesus, naquela cruz, ele suportou. Amado, ser crucificado naquela época era algo muito comum. Mas nenhuma foi como a de Jesus. Nenhum.
Imaginem, vamos pensar, parar e pensar. Meu Senhor, como você sofreu. Por mim e por você, amado. Por uma humanidade que necessita de Jesus. Estão indo para o inferno. Porque não estão crendo nesse Jesus. Que eu e você temos. E precisamos, sabe? Mostrar esse Jesus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. E falar mesmo. Sabe que um simples, às vezes, Jesus te ama, vai mudar a vida de uma pessoa. Eu sei porque eu já ouvi um testemunho que ele disse que todo mundo dizia que ele ia para o inferno. E, naturalmente, a vida que ele estava vivendo, ele ia para o inferno. Porque ele vivia no candomblé, era homossexual, se prostituía. Mas um dia, alguém que tem o amor de Deus no coração chegou para ele e disse: Jesus te ama. Irmão, ele foi para casa sem entender o que era aquilo, porque ele dizia: como Jesus pode me amar? Eu nessa condição. Porque é isso que o diabo faz. Ele só mostra a sua condição que não agrada ao Pai. Mas Jesus veio para esse. E ele disse que ficou meditando naquilo o tempo todo. Eu tinha medo dele, irmão. Nunca tinha respeito, porque ele era um homem bem alto. E ele trabalhava onde eu trabalhava, e quando ele chegava, eu sentia mesmo a atmosfera muito ruim, porque ele vivia nesse meio. Mas desde dia que esse homem entregou a vida dele ao Senhor, eu fazia questão que ele fosse no meu setor. Às vezes ele ia buscar alguma coisa, eu já ouvia ele louvando a Deus pelas escadas. E aquilo me alegrou, porque só foi um único: Jesus te ama. Às vezes, amada, a gente está na correria da vida, pensando em nós mesmos. Não é ilícito, é lícito. A gente precisa cuidar das nossas vidas, de tudo que nós precisamos fazer. Mas, e lá fora? E as pessoas que não têm esse Jesus? Então, precisamos entender de que Jesus, que ele veio como homem, porque nós precisamos entender que, como ele, nós podemos viver e andar. Amém? E lá em Romanos 5, vamos ver o que Jesus fala. Romanos, para nós, 5. 18 e 19. Escuta bem o que nós estávamos falando. É verdade que por um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça, aleluia, de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa dessa desobediência a Deus, uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Jesus, muitos serão declarados justos. Amada, tem ideia? Jesus pagou um preço muito, muito caro para que eu e você pudéssemos andar de cabeça erguida, pudéssemos dizer que Deus, ele nos ama, pudéssemos andar como Jesus andou, fazendo bem, amando, perdoando, andando em íntima compaixão. Quando fala disso, de Jesus ter sentido uma íntima compaixão, mexe comigo. E então era necessário que Jesus viesse como homem e andasse como homem, para que eu e você entendesse que nós podemos ser como Jesus foi, homem. Amém? E em 1 João 4:2, vamos ver lá. 1 João 4, 1 João 4,
2 e o 3 diz assim: assim sabemos, se ele tem o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês já ouviram que viria ao mundo. E, de fato, já está aí. Hoje em dia, não só naquela cidade onde Jesus parou, que perguntou aos seus discípulos quem eles diziam que ele era, hoje nós vemos aí muito. Sabe por quê, amado? O diabo, ele não quer que você e eu entenda que Jesus é homem. Porque ele sabe que Jesus, como homem, era um exemplo. É o exemplo nosso a seguir. E você acha que o diabo quer que nós sejamos como Jesus? Como ele andou, como ele falou, o que ele fez? Não. Ele não tem esse interesse. Então, diz aqui assim: assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus. Como é que você vai saber? Isso é o Espírito de Deus revelando Jesus como um homem para nós. Amém? Esse aqui é o Espírito de Deus testemunhando, testificando que Jesus veio como carne. Amém? E mais em 1 Timóteo 2, 5 e 7, Paulo escreve o homem Jesus Cristo. Vamos ver lá. É como eu falei. Precisamos, amado, falar mais de Jesus, até na igreja, sabe? Porque foi através de Jesus que nós chegamos aqui. Você já imaginou, uma certa vez eu meditando nisso, eu pensei assim, meu Deus, se Jesus tivesse desistido e não tivesse ido, será que nós estávamos aqui? Mas ele obedeceu ao Senhor. E por isso, o preço que ele pagou de sangue e tudo que ele passou, valeu a pena, porque nós estamos aqui, amém? Mas precisamos dar muito a honra ao Senhor Jesus, como damos ao Pai. E em 1 Timóteo 2, 5 diz assim. Só chegar lá, tá, amados? Um minutinho. 1 Timóteo 2, o 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém? Como ele poderia chegar diante de Deus quando ele vê um de nós quase a ponto de desistir, de não suportar. Amado, ele diz, eu passei pelo que você passou. Ah, mas o Senhor não sabe, Deus, que eu fui rejeitado. E quem foi mais rejeitado? Jesus. Ah, Senhor, mas eu fui traído. Jesus foi traído. Mas lembrando, nenhum de nós foi naquela cruz. Amém? Amado, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 19. Eu estou já encerrando, amém? 1 Coríntios 15, 19. Aleluia. 19. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Nossa expectativa tem que estar na vinda de Jesus. Sabe, amado, estamos aqui, mas não pertencemos aqui. E precisamos ter, é claro que a vida, né, nós precisamos trabalhar, precisamos nos casar, precisamos ter filhos, precisamos servir numa igreja local, mas sabe que não é isso que deve nos deter aqui. A nossa expectativa tem que estar lá, na glória com Jesus, ele vai voltar. Será que nós estamos preparados para essa vinda?
Então, é isso que Jesus quer de nós, e mostrou como um homem. Então, e mais, Atos 20, 24 diz assim. Atos 20, 24. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É o que a gente veio falando do começo ao fim. Precisamos pregar esse Jesus para todos. Em tempo e fora de tempo. Jesus ressuscitou, ele não está morto. E ele vai vir nos buscar. E lá em Atos 1, 6, 11, nós vamos ver a ascensão de Jesus. De tudo, quando eu parei aqui, amado, eu fiquei meditando e disse ao Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por você não ter desistido de nós. Porque eu falo por mim, particularmente, se eu não tivesse conhecido ele, na trajetória da minha vida, eu não estava aqui. Passei por coisas que, antes dele, conhecer ele, que eu já poderia ter morrido. Mas eu sei que pessoas que o amavam já e o adoravam na minha família, já oravam por minha vida. Eu creio totalmente nisso. Por isso que é importante eu e você estarmos orando por todos. A parentela, nossa família, a parentela e todos, amados. O mundo precisa de Jesus. Estamos vendo aí tudo que está acontecendo. É terrível. Essa semana, um homem entrou e matou 4 crianças dentro de uma creche. O mundo precisa de Jesus. E quando eu fui orar pelos pais daquelas crianças, eu me deparei com uma situação um pouco difícil da parte que Deus, é como diz, dura coisa Deus não me pediu, mas eu quis questionar, mas o Senhor me lembrou. Eu morri por ele, filha. Ele matou aqueles pequeninos, mas eu morri por ele. E Deus me levou a orar pela vida daquele homem, para que ele tenha um encontro genuíno com o Senhor e peça perdão, mesmo preso. Porque, amado, uma coisa é ser perdoado, mas uma coisa é você entender de que você tem que responder pelos seus atos. Ele precisa ser preso, julgado e condenado. Porque o que ele fez foge de tudo que Deus quer para a vida do homem. Tirar a vida de seres humanos, isso não é a vontade de Deus. Mas sabe, amado, que ele também precisa do Senhor. Porque se ele não se arrepender, mesmo preso, eu espero que ele fique, porque ele precisa pagar pelos seus erros, pelo ato tão terrível que ele cometeu. Mas ele precisa conhecer Jesus, como eu e você conheceu. Amém? Então, quando eu fui orar, pedindo ao Senhor conforto, consolo, porque eu me coloco muito no lugar mãe e pai, E a gente vê aqueles pais perderem aquelas crianças. Mas o Senhor disse, você não vai orar por ele, não? Amado, a minha vontade era dizer não. Mas a gente não vive, pelas nossas próprias vontades. E eu comecei a clamar pela vida dele, perdão, para que ele reconheça o Senhor na vida dele e peça perdão. Porque senão ele vai morrer e vai para o inferno. Mas nós precisamos orar por todos, amados. Esse Jesus, ele morreu, não foi só por mim, nem por você, foi por todos. A Bíblia nos ensina que Deus diz que não quer que nenhum, o que entende por nenhum? É nenhum, amados, se perca. Amém? Aí vamos ver lá em Atos a coisa mais tremenda que a gente vai ouvir hoje. Da parte de Deus para nossas vidas. Atos 1:6. Atos 1:6.
do 6 ao 11. Então, do 6 ao 11. Então, o que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder com o Espírito, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco, aleluia, apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Aleluia. Amados, é o que a gente está falando. Estamos com expectativa na vinda de Jesus, mas sabe que outras pessoas precisam dessa expectativa. Amado, eu não estou falando aqui do chamado de ser evangelista. E amém, isso é bíblico. Mas eu e você podemos ser o Jesus para muitas pessoas. Amém? Falar desse Jesus. Olha, amado, Ele te ama. Ele mostrou o seu amor quando Ele obedeceu ao Pai e foi naquela cruz sofrer terrivelmente por você. Imagina, amada, alguém que está sem nenhuma expectativa de vida, sendo rejeitado ou sofrendo, mas escuta uma palavra dessa, amada, como meu irmão, que hoje já está na glória. Ele era, eu não costumo dizer pai de santo, não, porque o único pai de santo é o Deus vivo. Pai de chiqueiro, o candomblé. Ele tinha um terreiro dentro da casa dele. E quando ele encontrou esse Jesus, que uma pessoa disponível a obedecer ao Senhor, e disse para ele, quando tantas outras já tinham, só dizia: vai para o inferno, você vai para o inferno. Mas ela disse: Jesus te ama. E esse homem mudou por completo. Um dia, ele compartilhando comigo, e nós não éramos no mesmo setor, mas às vezes nos encontrávamos no refeitório, e eu disse: meu amado, conta aí como está a sua caminhada. E esse homem, por incrível que pareça, um dia eu estava na igreja de Boa Viagem, quando eu congregava lá, ele foi, e ele deu o testemunho dele lá, e eu nem sabia que ele ia dar. Ele fez o rema, ele não ficou congregando, porque Deus deu a ele uma igreja. Ele disse: Estelita, amada, minha casa um dia, eram pessoas que iam lá e destruir a vida, não só delas, como de outras, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o que nós vemos, e ele trabalhava para destruir pessoas. Ele disse coisas no testemunho dele de ficar de cabelo em pé, e nós precisamos estar atentos sobre essas coisas, como a palavra diz, vigilante em oração, amados, o tempo todo. E ele disse: a partir do dia que eu entendi que Jesus podia mudar a minha vida, eu disse: minha casa vai passar a ser onde eu vou pescar pessoas para o Senhor. Ninguém passa naquela rua, Estelita, se eu não falar do Senhor. E foi assim, até ele ir para a glória. Mas por conta de ele ter tido uma vida como ele teve, e as consequências um dia chegou, mas ele já perto de ir para a glória, uma vez eu encontrei com ele, e ele disse: tem sido momentos difíceis, mas eu nunca, jamais, em tempo algum, vou deixar de pregar Jesus. Por mais que eu passe o que passar, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele não vai mudar por minha condição, Estelita. Eu disse: meu irmão, eu glorifico a Deus. E ele disse:
eu vou continuar. Se Ele me quiser aqui, o tempo que Ele quiser, eu aqui, eu vou servi-lo. E assim Ele fez, para a glória de Deus. E dormiu no Senhor, foi algo tremendo. Não estava lá na hora, as minhas amigas que tiveram a oportunidade, Estelita, ele era o amor explícito de Deus na terra. Porque, amado, quando uma pessoa entende que destruiu tantas vidas, por não conhecer esse Jesus e não conhecer essa palavra, quando Deus vem, é impactante. Ele veio como Paulo, que Paulo perseguia, não é verdade? Mas que foi que Paulo se tornou. Então, amado, nada está perdido. Quando nós nos dispusermos a servir ao Senhor e levar essa palavra que transforma e que restaura. Transformar é tirar, fazer algo novo, mas Ele também restaura. Aquilo que não está bom, precisa melhorar, Ele vai fazer com que melhore. Porque Ele não quer que nós deixamos de ser quem somos. Uma certa vez eu meio triste, porque eu falo muito, né? Eu sou muito falante, e eu até falei para o Luiz, eu queria que Deus me mudasse. Olha que tolice, amado. Aí Deus falou para mim assim, eu quero você do jeito que você é. Fale. Agora procure falar a minha palavra. E é o que eu tenho me esforçado. Tenho pedido a Deus que coloque em mim as palavras dele para que alcance vidas. Então, amado, o que Deus quis nos trazer como entendimento hoje, que Ele continua sendo Deus, Jesus continua sendo Deus e continua sendo homem. Amém? Porque quando Ele se ressuscitou, Espírito tem carne, irmão. O que Ele fez com Tomé? Ele toque. E quando Tomé teve um entendimento, ele disse, Deus meu, ele podia ter repreendido, mas ele não repreendeu, ele sabia que ele era Deus e que ele era homem. E ele tocou e mostrou para todos que ele continua sendo homem e continua sendo Deus. Amém? Espero que Deus tenha trazido entendimento. Mas é como eu falei, se for para falar da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, 3 domingos eu acho que daria, mas como não, é o que Deus colocou em meu coração e eu me alegro. Porque cada coisa que Ele ia me mostrando, eu ia me alegrando. Amado, eu ia dormir pensando. Aí, às vezes, acordava, Ele trazia a palavra, eu ia lá e anotava para não perder. E a mente, né? Às vezes, eu estava dormindo e Ele me acordava. Fale isso. E eu também. E eu vou dizer, eu já era apaixonada por Jesus. 100%. Hoje eu sou 1000%. Porque se não fosse Ele, eu não poderia ter a condição de andar como Ele, como homem. Amém? Vamos orar? Pai, eu sou grata. Nós somos gratos a Ti por essa palavra, que nos traz entendimento, revelação da Tua parte para nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, entender de que nós temos aí contigo o nosso intercessor, Jesus. Porque mais do que qualquer um sabe o que nós suportamos e podemos suportar. Porque Ele também passou por tudo. Somos gratos a Ti, Paizinho. Obrigada por Tua palavra. Obrigada pelo dia de hoje. Coloco diante de Ti as nossas vidas no Teu altar. Coloco o culto de logo mais à tarde, Pai, que nós possamos estar mais uma vez juntos para aprendermos de Você, para celebrarmos, para Te adorar, para Te amar e para dizer o quanto Você é importante para nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por este dia que Você preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém.